Fala, galera! Tamo aí junto de novo, hein? E agora a gente vai falar do quê? Vai falar de Essa de Queiroz. Livro A Relíquia, livro do Essa de Queiroz. E já vamos firmes. Trouxe aqui um slide para vocês. Deixa eu abrir para a gente poder trocar uma ideia legal. Ok, cá está o slide, vamos a ele. Ó, toda uma parafernália aqui já no começo. A Relíquia é um livro de 1887, do escritor português José Maria Essa de Queiroz. José Maria Essa de Queiroz, um escritor realista. É um realismo um pouquinho diferente daquele realismo do Machado de Assis, mas é realista, ok? Porque tem crítica social, porque tem um olhar para a situação social de forma a tentar encontrar mesmo algum tipo de resposta, ou pelo menos se valer de alguma técnica filosófica, científica da época, como, por exemplo, a dialética, né? O Essa de Queiroz, ele é bastante dialético, ele consegue usar argumentos dialéticos com tese, antítese, síntese, etc. Vamos lá? Beleza, então, algumas características da obra. E sendo uma obra realista, tem uma crítica à burguesia forte, é uma característica do Essa e do realismo, aqui o Essa de Queiroz, e tem uma análise social bem interessante. Que mais, Valmir? Olha aqui, 3 pontinhos, reticências, porque tem uma motivação. Cara, para quem achou difícil a obra, uma das formas de compreender bem é lendo a introdução. Então, eu trouxe algumas partes da introdução para ler aqui com vocês. Vamos lá. Decidi compor, nos vagares deste verão, as memórias da minha vida. Já entendi. A pessoa que escreve essa obra, do ponto de vista da literatura, né, do ponto de vista da literatura, resolve fazer uma obra de memórias. Obviamente, você sabe, quem escreveu foi o Essa de Queiroz, mas ele deu a voz a um narrador, que é o Raposão, a gente vai descobri-lo já já. E o Teodorico Raposo, que é essa personagem, resolveu escrever as suas memórias, ok? Então já passou tudo que ele vai contar, já passou tudo que a gente vai ler no livro. Decidi compor nos vagares deste verão as memórias da minha vida aqui, neste século tão consumido pelas incertezas da inteligência, perceba, já uma crítica aí. Havia naquele momento do mundo algumas disputas ideológicas. Então, você tinha o socialismo, o darwinismo, o positivismo, o determinismo, todas essas correntes filosóficas achando que tinham a solução para o mundo. Então, o mundo acabava ficando extremamente incerto. Continuo. E tão angustiado pelos tormentos do dinheiro. Capitalismo fortemente. Encerra o século, penso eu, e pensa meu cunhado Crispim, uma lição lúcida e forte. E é isso, né? O livro todo vai tentar passar essa lição, demonstrar alguma coisa. É um livro de tese, ele tem uma tese, ele vai defender essa tese. Diz ele, em 1875, minha tia, dona Patrocínio das Neves, mandou-me em romagem, viagem a Jerusalém. Depois voltei e uma grande mudança se fez nos meus bens e na minha moral. É sobre isso que o livro vai falar, sobre essa mudança após a viagem a Jerusalém. Daí diz ele viajou para Jerusalém, o Teodorico Raposo, com um alemão chamado Topsius. Então ele vai recomendar para nós, leitores. Eu recomendo a obra copiosa e luminosa do meu companheiro de romagem, Viagem, o alemão Topsius. E o nome da obra é Jerusalém, Passeada e Comentada. E aí vamos ter uma questão. Por quê? Há, porém, um ponto de Jerusalém passeada que não posso deixar sem enérgica constatação. Então, o motivo do livro que a gente está lendo, A Relíquia, é uma contestação de um livro supostamente escrito pelo companheiro de viagem da personagem principal do nosso livro. Quem escreveu este outro livro, Jerusalém Passeada, é o Dr. Topsius. É contra este livro, Jerusalém Passeada, que o que a gente está lendo, A Relíquia, se coloca, o livro do Raposão. É quando? Então vejamos que ponto é esse. O doutíssimo Topsius faz uma alusão a 2 embrulhos de papel que me acompanharam e me ocuparam na minha peregrinação. O Dr. Topsius diz, o ilustre fidalgo lusitano transportava ali restos dos seus antepassados recolhidos por ele antes de deixar o solo sagrado, Jerusalém,
da pátria, no seu velho solar torreado. Maneira de dizer singularmente falaz, falaciosa, mentirosa e censurável, que não é certa, porque faz supor, a Alemanha erudita, que eu viajava pelas terras do Evangelho, trazendo embrulhados num papel pardo os ossos dos meus avós. Olha o problema, ele está chamando, o Topes está chamando o Teodorico da Raposa de fidalgo, e por fidalgo a gente entende quem? Uma pessoa nobre, e por isso, quem é nobre tem orgulho das suas origens. Va bene? Va bene. Não é assim. Mas a afirmação de Topsius desacredita-me perante a burguesia. Então, eu tenho uma disputa entre burguesia e nobreza. A nobreza tem orgulho do seu passado, porque, ora, é nobre, né? Já os burgueses, eles estão se constituindo. Então, a burguesia se constitui com o trabalho liberal. E só da burguesia liberal, diz o texto, onipresente e onipotente, se alcançam nestes tempos de semitismo e de capitalismo as coisas boas da vida, desde os empregos nos bancos até as comendas da Conceição. Então, desde o dinheiro que vem dos bancos até a parte religiosa, tudo é capitalismo. Então, claramente, a crítica já está aí. Ora, a burguesia liberal aprecia, recolhe, assimila com alacralidade um cavalheiro ornado de avoengos e solares. Então, a burguesia gosta de quem tem terra, de quem tem grana, de quem tem o que tem. Mas, com razão, detesto o bacharel filho de algo, fidalgo, que passeie por diante dela enfunado e teso, duro, com as mãos carregadas de ossos de antepassados, como um sarcasmo mudo aos antepassados e aos ossos que a ela, burguesia, lhe faltam. Então, perceba, a crítica está aqui, é muito clara. É uma ironia forte à nobreza e à burguesia, e é claramente anticlerical, é contra o clero, é claramente contra completamente uma visão religiosa do mundo. Isso fica mais claro ainda nessa outra parte que continua lá na introdução, nem entramos no livro ainda. Por quê? Porque este livro, ele é de um realismo, que a gente chama de realismo fantástico, você vai ver isso já já, e é de uma crítica forte a toda a concepção de religiosidade. Então, falando dos pensamentos e dos sonhos dele, ele vai dizer, ó, nunca me foi dado percorrer, estou falando de Teodorico Raposo, introduzindo a sua obra, nunca me foi dado percorrer os lugares santos da Índia em que Buda viveu, por onde se alongavam os olhos adoráveis do mestre perfeito. Também não visitei a caverna de Hira, que tantas vezes trilhou Maomé, o profeta excelente, mas conheço bem os sítios onde habitou esse outro intermediário divino, cheio de enternecimento e de sonhos, a quem chamamos Jesus, nosso Senhor. Calma, então o que ele está dizendo? Buda, o mestre perfeito, viveu por lugares onde eu nunca fui. Maomé, o profeta excelente, viveu por lugares onde eu nunca fui. Agora, este outro mestre intermediário divino, o nosso Jesus, nosso Senhor, lá eu já fui, para Jerusalém, onde ele viveu, eu já fui. E só neles, nesses lugares, achei bruteza, secura, sordidez, soledade, solidão e entulho. Então a crítica é forte ao catolicismo, certo? E aí, além disso, ele vai demonstrar que os católicos, principalmente esses católicos liberais, burgueses, eles colocam demais a essência como uma verdade, mas não tem nada na essência, é tudo aparência. É assim, eu não preciso ser essência. Bom, eu preciso parecer. Eu não preciso ser íntegro, eu preciso parecer. E essa é a ideia da obra do Eça de Queiroz, que está aqui. Bom, eu falei para vocês que este é um livro de realismo fantástico, porque alguém pode falar, eu não vou ler este livro, vai falar mal de Jesus, etc. Não, calma. O que ele vai tentar demonstrar na obra é que nem tudo é verdade, mas nem tudo é farsa. E a vida é um misto de ambas as coisas. É tanto história quanto farsa. Leia comigo. Por isso, intimo meu douto Topsius que divulgue qual era o recheio que continham esses papéis pardos.
tão francamente como eu o revelo aos meus concidadãos nestas páginas de repouso e de férias, onde a realidade sempre vive. Então, no meu livro, em que eu vou contar a verdade, a realidade vive. Ora embaraçada e tropeçando nas pesadas roupagens da história, então muitas vezes sendo histórica, ora mais livre, saltando sobre a caraça vistosa da farsa. E é isso. A farsa, a invenção, a ficção e a verdade da história, lado a lado. Então, ele te deixa à vontade para que você veja ambas as coisas, conheça as coisas e escolha. Joga na sua mão, leitor, a ideia, certo? Quem, pessoas, são realmente as principais personagens dessa narrativa? Teodorico Raposo, aqui é uma imagem para vocês, é o narrador, é ele que vai contar tudo isso para a gente. E o nome diz tudo, o nome das personagens diz tudo. Ele é astuto, ele é esperto, ele é traiçoeiro como uma raposa. Ele é o raposão. Ele vai alavancar, mudar, transformar e deixar tudo de outro jeito, né? Ele vai usar as pessoas malandramente, ok? O Teodorico Raposo, ele vai viver depois que ele fica órfão, vai viver com a tia dele, a dona Patrocínio das Neves. E o nome dela tem tudo a ver. Por quê? Porque ela é que tem o dinheiro. A dona Patrocínio é que tem o dinheiro. E ela é que vai dar dinheiro para o Raposo poder viver de boa, ter uma vida tranquila. Mas quem que a dona Patrocínio patrocina? A quem ela dá dinheiro? A Titi. Ela só aprova ideais cristãos. Então, o Raposo, por mais que ele não seja esse cristãozão todo, ele terá de parecer. Eu não sou, mas eu pareço. Por quê? Porque só assim ele vai ter tudo que a tia pode dar. E, por fim, aquele com quem o Raposo vai passar a maior parte do livro viajando, o Topos, o Dr. Topsius, melhor dizendo, que é um apaixonado por história alemão, que conhece os lugares, conhece a topografia. Então, os nomes das personagens revelam muito sobre as características delas. Certo? Certo. Então, alguns trechinhos da obra, para vocês terem uma noção da linguagem. Olha já como é que começa. Meu avô foi o padre Rufino da Conceição. Parou, já de cara. Cara, a primeira frase da narrativa, você já fala, meu Deus, como assim? O meu avô foi um padre. Uai, não tem nada de errado aí? Tem coisa errada demais. Porque se o avô foi um padre, então o padre, ele não se valeu do celibato, que é o que ele deveria ter se valido. Então, já vai mostrando a hipocrisia do catolicismo do ponto de vista da obra. Diz ele mais, eu nasci numa tarde de sexta-feira de paixão, e a mamã morreu a estalarem na manhã alegre os foguetes da aleluia. Então, ele nasceu na sexta, a mãe dele morreu no sábado, depois o pai morrerá também, ele vai ter que morar com a Titi. Passados dias, embrulharam-me no chale manta cinzento do papá. O João, guarda da alfândega, trouxe-me ao colo até a porta da rua, onde estava uma liteira com cortinas de oleado. Então ele foi levado para a casa da Titi. Esta é a Titi, disse-me o senhor Matias. É necessário gostar muito da Titi. É necessário dizer sempre que sim à Titi. Lentamente, a custo, ela baixou o carão chupado e esverdinhado. Eu senti um beijo vago de uma frialdade de pedra e logo a Titi recuou, enojada. Credo, Vicência, que horror! Acho que lhe pusera azeite no cabelo. Assustado, com o beicinho já a tremer, ergui os olhos para ela e murmurei. Sim, Titi. Provavelmente não passaram azeite no cabelo do moleque, mas ele aprendeu o quê? Ele tinha que sempre dizer sim a Titi, porque ela que patrocina. O patrocinador tem sempre razão. Como é que ele vai caracterizar ele, o Raposo, vai caracterizar a tia patrocínio, a Titi? São essas as frases que você encontra no texto. Velha medonha, ai, quando chegaria a hora doce entre todas de morrer a Titi? Odiosa velha, existência estorvadora, fétida velha, hedionda senhora, odiosa senhora, asquerosa senhora, horrenda senhora, medonha senhora. E a Titi tem um negócio que ela não gosta. O quê? Felicidade. Veja, um rancor invejoso e amargo a todas as formas e a todas as graças do amor humano tinha a Titi. Um moço grave, sério, amando seriamente, era para ela uma porcaria. Quando sabia de uma senhora que tivera um filho,
cuspia para o lado, rosnava, que nojo, e quase achava a natureza obscena por ter criado dois sexos. Então perceba como é a Titi. Essa é a caracterização da Titi, ok? Ok. O tempo vai passando, a narrativa vai se dando, e o Raposo, ele vai começar a se encontrar com uma moça chamada Adélia, só que a Adélia, ela percebe que não pode ficar de verdade com o Raposo, porque ele tem que voltar cedo para casa, ele tem que fingir para Titi, né, ele já é um adolescente, tem que fingir para Titi que estava na igreja, quando na verdade estava com a Adélia, e a Adélia se cansa disso. E aí ele pergunta, o Raposo, para o doutor Margaride, um dos vários padres que frequentam a casa da Titi, o que ele acha, o Margaride, que o Raposo tem que fazer. E aí o Margaride diz, olha, você quer a minha opinião? Pois aí você a tem franca, verdadeira e sem rebuço, para servir-lhe de guia. Você vem a herdar tudo. Grana, se dona patrocínio, sua tia, minha senhora, se convencer que deixar-lhe a fortuna a você é como deixá-la à Santa Madre Igreja. Então, olha a ideia, olha a crítica como é pesada. O Raposo diz, estugando o passo pela Rua Nova da Palma, eu senti agora bem claramente, bem amargamente o erro da minha vida. Sim, o erro! Qual era? Era preciso para herdar que ela exclamasse um dia, babada de mãos postas, e santo! Então ela tinha que vê-lo como santo. E aí, o que o Raposo vai fazer? Vai disputar com Cristo esse dinheiro. Pois bem, disputaremos esses mesquinhos, fugitivos haveres tu, ó filho do carpinteiro. Então ele vai disputar com a Igreja Católica o dinheiro da dona Patrocínio. Tudo tá bem, tudo tá tranquilo, até que a Titi fala, numa conversa dessa, ela fala pro Raposo, olha, o meu desejo mesmo era ir à Terra Santa, Jerusalém, mas eu não posso ir e eu gostaria que você fosse no meu lugar. E aí ela diz, tudo bem, eu te pago, eu te faço tudo, e a única coisa que eu te peço é traz-me desses santos lugares uma santa relíquia, uma relíquia milagrosa, que eu guarde, com que me fique sempre apegando das minhas aflições e que curem as minhas doenças. Ele vai se encontrar com o Topsius, mas antes de chegar a Jerusalém, ele vai se apaixonar por uma outra moça, a Miss Mary, indicada por um português chamado Alpendrinha. Ele passa um tempão com ela, e na hora de ir embora, a Mary dá para o Raposo um presente. E era a camisa de dormir da Mary, quente ainda dos meus abraços. Pertence à senhora Dona Mary, é a tua camisinha, amor, gemi eu cruzando os suspensórios. E aí ela, douta Teodorico, leva a Teodorico, ainda está amarrotada da nossa ternura, leva para dormires com ela a teu lado como se fosse comigo. Espera ainda, amor. Quero pôr-lhe uma palavra, uma dedicatória. Então, ela vai dar a camisola dela de dormir e escreve ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança do mundo que gozamos. Ótimo. E aí ele chega, enfim, a Jerusalém, com esse embrulho, não se esqueça. Ele está procurando uma relíquia para levar para a tia. E ele encontra uma árvore. E na cabeça dele é a árvore, no Rio Jordão, né? A árvore de que foi feita a coroa de Cristo. Ele pergunta para o Topsius, um grande conhecedor. Topsius, você acha que essa é a árvore que foi feita a coroa que puseram na cabeça do Cristo? É realmente a árvore de espinhos? E aí o Raposo, então, né, pergunta para o Topsius, e o Topsius responde, Dom Raposo, nós temos sido bons amigos. Pode afiançar a senhora sua tia da parte de um homem que a Alemanha escuta em questões de crítica arqueológica, que o galho que lhe levaram daqui arranjado em coroa foi, berrei ansioso, foi mesmo que ensanguentou a fronte do rabi Yoshua Nazarie, a quem os latinos chamam Jesus de Nazaré, e outros também chamam o Cristo. Não é verdade, mas é essa a grande questão da obra. O que é verdade? Como que a gente é capaz de compreender o que é verdade, o que é invenção, o que é mentira, o que é fato e o que é fake, a gente diria hoje em dia, né? E aí é que tá.
Quando ele arruma todas essas relíquias forjadas, é tudo mentira, é tudo fake, certo? Ele põe essa relíquia, que é a coroa de espinhos, embrulha num algodão e num papel pardo. Então, se você lembrar, a camisa de dormir da Mary foi enrolada numa folha de papel pardo, opa, aqui, uma folha de papel pardo e um nastro vermelho, que esse nastro é uma fita. E agora, a relíquia que ele está levando para a tia foi embrulhada numa folha de papel pardo e um nastro escarlate, isto é, vermelho. Portanto, os dois embrulhos, os dois embrulhados em algodão, são iguaizinhos. Folha de papel pardo para camisola e para coroa de espinhos. Tá bem, né? Ok? Ok. E aí o que acontece? Acontece que antes de ir embora ele começa a sonhar. Ele começa a sonhar o Teodorico Raposo. E quando ele sonha, ele vai até o momento da crucificação do Cristo. É o momento que a narrativa fica muito louca, assim. É o que a gente chama de realismo fantástico. Ela fica fantástica. E aí ele começa a sonhar, chega até o momento da crucificação do Cristo, certo? Mas antes disso, ele passa pelo momento em que o Cristo expulsa os vendilhões, ele expulsa aqueles que estavam vendendo da casa de seu pai, diz o Cristo. E aí, o Teodorico Raposo, ele vê isso e fala, nossa, mas e aquele pobre homem? Que não era um vendedor rico, era um cara que vendia só para comer, para subsistência, agora não ia ter nada. E aí o que o Raposo faz? E a minha angústia toda era por Jesus ignorar esta desgraça, que, na violência do seu espiritualismo, suas mãos misericordiosas tinham involuntariamente criado. Ou seja, para fazer o bem, o Cristo fez o mal para alguém. Isso no livro? Então, para que não houvesse nada imperfeito na sua vida, na vida do Cristo, nem dela ficasse uma queixa da terra, paguei a dívida de Jesus. Então ele deu dinheiro para um pobre coitado que foi expulso do mercado, expulso da casa de Deus pelo Cristo. Assim seu pai perdoe a minha. Então ele está dizendo, cara, ó, tô barganhando, tô aqui, eu paguei a sua, você paga a minha, hein, Cristo? Tamo junto. E aí ele começa a viajar, assim, cara, eu diria a Titi, depois que ele acorda, que os pregos para o pregar tinham pertencido à Arca de Noé. E a Titi vai acreditar, porque ela não estava. Vai botar tudo, a relíquia numa caixa, e os pregos são os pregos da Arca de Noé, que um ermitão os achara miraculosamente no Monte Arará, que a ferrugem que neles deixara, o lodo primitivo dissolvido em água benta, curava catarros. Tramamos essas coisas consideráveis cervejando no Sinai. Então ele e o Topps estão bebendo cerveja e inventando essas coisas. E essa é a grande questão da obra. No que a gente acredita? A gente acredita em qualquer coisa, se alguém com alguma experiência nos disser. O doutíssimo homem Topsius, por entre o fumo, a fumaça leve, eles estavam, além de bebendo, fumando, soltou uma solidíssima máxima. Presta atenção, as relíquias, Dom Raposo, não valem pela autenticidade que possuem, mas pela fé que inspiram. Pode dizer a Titi que foi a mesma. Bendito sejas, doutor. Então, a ideia é muito simples. Não importa se é verdade ou se é mentira. O que importa é que você acredite. E a ideia dele era enganar a Titi. Mas, quando ele chega de volta a Portugal, ele percebe que entrega o papel com o embrulho e a relíquia errada. Ai, que perfume! Ai, que eu morro! Suspirou a Titi. Depois, com o cuidado de quem teme magoar um corpo divino, foi desfazendo uma a uma as dobras do papel pardo com o nastrinho vermelho. Espalhou-se com lenços e rendas a camisa de dormir da Mary. Errou! E aí a relíquia, então, foi trocada. A camisa de dormir da Mary, em todo o seu luxo, todo o seu impudor, enxovalhada pelos meus abraços com cada prega fedendo a pecado. E a Titi, que odiava isso,
obviamente vai ter mais e mais motivos para expulsar o Teodorico. A camisa de dormir da Mary, e pregado nela por um alfinete bem evidente ao clarão das velas, o cartão com oferta em letra encorpada. Ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança do muito que gozamos, assinado M. A camisa de dormir da Mary. MM, ela não escreveu Madame Mary, nem nada. Nem nada, Maricoquinhas, nada. Ela só escreveu MM. E aí ele foi expulso, começou a vender as relíquias que ele trouxe e ganhar um dinheiro com isso, óbvio, né? E aí a gente chega ao final. Agora, pai, ele conseguiu se casar com uma mulher que não era bonita, ele sabia que não era bonita, mas ele disse, eu não tô nem aí, o importante é que a gente consiga viver bem. E aí ele conseguiu, sem mentir neste caso, atingir o que ele queria. Mas vamos lá, pai, comendador, proprietário, eu tinha uma compreensão mais positiva da vida. E sentia bem que for esbolhado dos contos de G. Godinho, simplesmente por ter me faltado no oratório da titia a coragem de afirmar. Então, o que ele vai dizer? Cara, agora que passou tudo isso, eu consigo afirmar o seguinte, o meu problema foi que eu não tive coragem. Sim, quando, em vez de uma coroa de martírio, aparecera sobre o altar da titia uma camisa de pecado, eu deveria ter gritado com segurança, eis aí a relíquia. Era isso que ele tinha que fazer. Quis fazer a surpresa. Não é a coroa de espinhos, é melhor. É a camisa de Santa Maria Madalena. Deu-ma ela no deserto. MM. Era isso que estava escrito, então ele poderia falar que era Maria Madalena. Mas faltou essa coragem. E quem eu duvidaria? Não mostram os santos missionários de Braga, nos seus sermões, bilhetes remetidos do céu pela Virgem Maria sem selo? Porque ele está dizendo, quem que vai duvidar? Quem que vai dizer que é mentira? Ninguém. Os padres aí, os santos missionários, dizem, Deus me inspirou, veio isso aqui. E não garante a nação a divina autenticidade dessas cartas, que tem nas dobras da fragrância do paraíso? Então, e tudo isto perdera. Por quê? Porque houve um momento em que me faltou esse descarado heroísmo de afirmar, ele tinha que ter sido descarado, que, batendo na terra com o pé forte, ou palidamente elevando os olhos ao céu, faltou ele dizer que ele acreditava, crer, do verbo crer, através da universal ilusão, ciências e religiões. Isto é, quer sejam as ciências, quer sejam as religiões, tudo é uma ilusão. E a nossa vida, a maior ilusão de todas. Pelo menos é isso que fala pra gente o Essa de Queiroz. Espero demais que vocês tenham compreendido aí onde eu quis chegar. Espero demais que tenha ficado claro tudo para vocês. E em breve a gente volta com mais dicas. Valeu? Até mais. Tudo de ótimo. E vamos nessa!